Senador João Alberto, que preside essa sessão. Senador João Alberto, agora há pouco ouvimos vários discursos e, senador João Alberto, como já diz o nome do parlamento, aqui nós somos um parlamento que vem de parlare, de falar. Justamente aqui cabe a nós fazer o contraponto das falas com as quais divergimos. Eu tenho que fazer alguns contrapontos porque é importante que a população brasileira saiba também dos fatos, porque até agora nós temos visto que tem sido pregado aqui uma realidade alternativa, uma versão, uma narrativa a respeito e um enredo criado a respeito dos fatos que aconteceram, infortunadamente, com uma personalidade do mundo político brasileiro. Digo isso em relação à prisão do ex-presidente Lula, e que tentam transformar como se fosse essa nação um regime de exceção, um regime antidemocrático, em que o governo aí vigente, hoje eu ouvi aqui que o governo dos Estados Unidos, junto com o judiciário brasileiro, junto com a imprensa, todo mundo tivesse se juntado para prender Lula. Data vênia, Lula é uma pessoa importante no Brasil, mas menos, né, gente? Nem tanto, né? Se juntar todas as nações para prender o Lula é muito. É jogar muito para cima. Então, eu quero aqui dizer que essas coisas aconteceram dentro de um processo judicial em que houve ponto e contraponto. Houve um processo legal, devido processo legal, e todo o processo, senador João Alberto, não tem jeito, ele vai desagradar 50%. Alguém vai ficar descontente, porque quando uma coisa vai para o judiciário, não tem como ficar gregos e troianos contentes. Esse processo, por exemplo, passou pela mão de 15 juízes. Passou pela mão do Moro, depois por mais 3 lá no Rio Grande do Sul, subiu aqui para o STJ mais 6 ou 7, se eu não me engano, subiu para o STF mais um monte de juiz. Então, isso teve ampla apreciação e óbvio que traz toda essa inquietação e vale a competência do Partido dos Trabalhadores em construir essa narrativa. Agora, eu tenho que dizer também sobre os fatos. E aí remeto ao meu estado de Mato Grosso. Visitava eu o Nortão essa semana, senador João Alberto, na cidade de Guarantã, cidade de Matupá, Peixoto de Azevedo, fui Alta Floresta e Carlinda. E ali eu pude ver os efeitos, não do triplex, que esse triplex, como se diz, se fosse comparar, é crime de bagatela. O sítio, então, nem se fala. Mas o que aconteceu em Carlinda, em Vila Rica, lá no Araguaia, em Peixoto de Azevedo, em todas aquelas cidades de Mato Grosso, sim, aquilo ali merecia uma reprimenda, se prisão eu não sei, mas merecia uma reprimenda grande ao ex-presidente Lula. E conto por quê. Ele se jactou em dado momento de ter criado muitos empregos, é verdade. E esses empregos entraram, pelo menos no Mato Grosso, numa mão e saiu pela outra. A decisão econômica, senador João Alberto, de criar algumas empresas e escolhê-las como campeãs e aplicar ali dinheiro do BNDES, criou no Mato Grosso uma gigante produtora de alimentos chamada JBS, que comprou todas as plantas frigoríficas ali existentes, e eram várias, tinha frigorífico pequeno, de médio e grande porte, de modo que cada cidade ali em Mato Grosso de médio porte para cima, até de pequeno porte, tinha um frigorífico. Frigorífico empregando ali de 300 até 1.000 pessoas. Quando a JBS assume o controle daquilo tudo, ela chegou e falou, morreu Maria Preá. Fecha tudo. E ela deixou algumas plantas no estado, mas Vila Rica, por exemplo, uma cidade de 30 mil habitantes, perdeu 700 empregos. 700 empregos é significativo numa cidade dessa. Carlinda tem 10 mil habitantes, perdeu 500 empregos. É muito significativo. Alta Floresta, e assim todos. Esse rastro está lá, plantas fechadas uma atrás da outra. E o interessante é que no domingo, eu fui numa dessas plantas, levei uma equipe com drone para mostrar o tamanho do empreendimento que estava fechado.
e fui recebido por um representante lá da empresa, raivoso, bravo. Falei, não só vou ficar na rua, vou filmar da rua. Não pode também da rua, vou chamar a polícia. Eu falei, então tá bom, eu estou indo. Mas eu falei, quem devia estar preso era seu patrão. Quem devia estar preso era seu patrão. Não só pelo que fez aqui no estado de Mato Grosso, pelas estripulias que fez pelo Brasil, e devia estar preso também junto com o seu Janot, que foi quem mandou ele lá para Nova York, naquele acordo mais espúrio que eu já vi ser feito aqui no Brasil. Mas não é disso que eu queria falar. Queria falar sobre o sofrimento daquelas pessoas que estão ali, torcendo para que aquelas plantas frigoríficas sejam reabertas. E agora esquecendo o passado, esquecendo o Lula, que a justiça já tomou conta dele, e era esse o contraponto que eu queria fazer, porque os fatos são esses, ocorreram coisas no governo, e estão respondendo. Eu digo que em que pese a gente lamentar o fato que ocorreu com o Lula, mas o que está ocorrendo com ele é o que ocorre com vários prefeitos, vários governadores, que termina a administração e, infelizmente, fica com o que é chamado no jargão popularesco, fica capivara para responder. E vários prefeitos, às vezes, vão para a cadeia e não se tem esse barulho todo. Mas o que acontece? No estado de Mato Grosso, essas plantas estão fechadas. E aqui eu faço um apelo ao ministro Gilberto. O ministro Gilberto não está mais na Caixa Econômica. Mas ao novo presidente da Caixa Econômica, ao novo presidente do BNDES e ao CAD. Porque esses órgãos, Caixa Econômica é acionista de JBS, através dos fundos. O BNDES é um grande acionista do JBS e o CAD é um conselho que cabe regular as atividades econômicas. E pode muito bem pegar aquelas plantas que estão fechadas e fazer um leilão. Faça um leilão. Vamos gerar emprego. Tudo que o Brasil está precisando nesse momento é de aporte para gerar emprego, aquecer a economia. Por que nós precisamos continuar colocando dinheiro no bolso dos irmãos metralhas? A quem ajuda? Ao Brasil não é. Ao Brasil não é. Eles já demonstraram que não estão nem aí para o Brasil. Então, precisamos aquecer a economia daqueles municípios e precisamos desfazer esse mal feito que aconteceu ali no estado de Mato Grosso, senador João Alberto. Mas quando eu digo do estado de Mato Grosso, eu digo do Brasil inteiro. Foi feito em todo o centro-oeste. As plantas foram fechadas e isso é que dá quando há um monopólio forte. O capitalismo, quando ele é feito na modalidade capitalismo de compadres, ele se torna um dos piores sistemas econômicos. Porque arrebenta com os outros e aí todo mundo fica na mão deles. E lá em Mato Grosso é assim. Recebi também denúncias de produtores, senador João Alberto, que falou, ou eu fico em cima o tempo inteiro com um técnico especializado para acompanhar o abate, ou então eu tomo prejuízo. Então esse grupo precisa ser imediatamente colocado no devido eixo. Eu não sou daqueles que quero acabar com empresários, não. Para mim, o Brasil tem que ter empresários, tem que ter empreendedores, eu quero que eles ganhem dinheiro, agora que ganhem dinheiro sem fazer curva, sem fazer desvio, sem contornar o sistema, porque senão prejudica todo mundo. E ao finalizar, senador João Alberto, eu digo isso porque eu vejo as pessoas fazendo essa santificação e dizendo esse rosário de coisas, mas eu estou andando no estado de Mato Grosso, que é um estado lá no interior do Brasil, um estado pequeno, em termos de população, grande territorialmente, lá cabe 10 países como Portugal, cabe 7 países do tamanho da Inglaterra, cabe quase 2 Franças, mas em termos de população ele é pequeno ainda. Se você pegar a região do Diadema, em São Paulo, deve ter em torno de 3 milhões de habitantes, que é o total de habitantes do estado de Mato Grosso. Mas aquela população lá precisa de estradas e nós não temos. Precisa de pontes e a maioria está arrebentada, nós não temos. Nós precisamos de tudo lá. E aí eu fico consternado de ver, e agora encerrando, senador João Alberto, de saber
que a casa da mãe do presidente Santos, em Angola, teve aporte de 100 milhões do BNDES. Mas sabendo que a BR-163 está matando 280 pessoas por ano de acidentes, e o BNDES não quer liberar dinheiro lá para o estado de Mato Grosso. Tudo bem, se acha importante emprestar dinheiro lá para Angola, que empreste, mas mande o de Mato Grosso também. Agora, quando a gente vai tratar do estado de Mato Grosso, vem uma equipe, de repente, aquela equipe do BNDES resolveu ficar extremamente técnica. E diz, não, aqui nós temos um sistema de compliance que não pode e tudo não pode. Agora, o estado está... 27% da safra nacional é de lá. Nós estamos contribuindo imensamente para a balança comercial. Então, há poucos dias, eu tive com o presidente Temer e falei sobre isso com ele. Nós precisamos ajudar esses estados que ajudam o Brasil. E esses órgãos não podem ficar, de repente, nessa insegurança. Uma hora afrouxa demais, outra hora endurece demais. O que nós precisamos é de uma estabilidade, de uma segurança. Os estados precisam. O Maranhão, Mato Grosso, Bahia, tem vários estados em que a produção já está chegando. Ela está chegando no Maranhão já, senador João Alberto. E onde tem produção precisa de estrada, precisa de infraestrutura. E é por isso que eu estou dizendo isso. Ao mesmo tempo que fiz o contraponto aqui, coloquei o que esses fatos todos que levaram o presidente à prisão fizeram com alguns brasileiros que moram lá no interior do Brasil. Muito obrigado, senador João Alberto.